E aí, galera, dando sequência então à videoaula anterior, em que a gente fez uma revisão sobre o efeito Doppler, vou resolver então alguns exercícios com vocês aí na sequência, né, para consolidar aí o efeito Doppler, e assim como eu tenho dois exercícios do efeito Doppler, um sobre a questão de velocidade, distância aí de um paredão e o eco, e por fim alguns sobre as qualidades fisiológicas do som. Então vamos lá. Esse primeiro exercício ele diz o seguinte: uma pessoa sentada em uma praça, tem uma informação aqui, né? Se essa pessoa está sentada, a velocidade do observador é 0, né? Quando se aproxima de uma pessoa está sentada em uma praça, quando se aproxima um carro da polícia com velocidade de 80 km por hora. Efeito Doppler, estamos falando em velocidade da fonte. Velocidade da fonte igual a 80 km por hora. A sirene, então, desse carro de polícia está ligada e emite um som na frequência de 800 Hz. Emite um som. Então, essa aí é a frequência da fonte, 800 Hz. Sabendo que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo, a velocidade V, né, 340 metros por segundo, calcule. Letra A frequência aparente percebida pelo observador. E letra B, o comprimento de onda percebido pelo observador. Então vamos lá. Na letra A frequência aparente, a gente chamou aí, utilizou a notação de frequência do observador, é a frequência do observador. Vamos dar uma olhada então, a gente resgatar aquela formulazinha básica da frequência para o efeito Doppler. É a frequência da fonte vezes a velocidade, mais ou menos a velocidade do observador, sobre a velocidade, menos ou mais a velocidade da fonte. Ok. Coisas importantes aqui, né? Poxa, frequência em Hertz e tal. Velocidade do observador é quanto? É 0, pessoal. Então deixa eu pegar uma caneta de outra cor aqui, ó. A velocidade do observador, que é um dos pontos aqui, ela é 0. Então ela já pode sumir daqui, porque ela está aqui, ó, 0. A velocidade do som, 340 metros por segundo, a frequência da fonte a gente tem também. A velocidade da fonte, que está em 80 km por hora. Km por hora com metros por segundo não vai dar certo, então vamos lá. Vamos transformar rapidamente essa velocidade da fonte em metros por segundo. A velocidade da fonte, então, o que eu faço? Divido por 3,6. E aí essa velocidade ela vai ficar aproximadamente 22,22 metros por segundo, tá? Fiz a divisão aqui antes na calculadora, mas vocês já podem fazer aí para confirmar. Então 80 km por hora dividido por 3,6, eu vou encontrar essa velocidade. Agora é só substituir na fórmula, uma vez que a gente já tem todas as unidades aí casadas, tá? Lembrando, a velocidade do observador aqui é 0, então eu não preciso nem me preocupar com o sinal, tá bom? Então vamos lá. Frequência do observador, ou seja, a pergunta que eu tenho, a frequência aparente, é igual frequência da fonte, 800 Hz, vezes a velocidade, 340, sobre a velocidade do som no ar de novo, menos ou mais a velocidade da fonte, que é 22,22, né? Então, poxa, se o carro de polícia se aproxima, a linha de raciocínio é que a frequência aparente, a frequência do observador, ela tem que aumentar. Vocês concordam comigo? Lembram lá da explicação? Quando eu tenho o observador se aproximando da fonte ou a fonte se aproximando, a frequência do observador ela tem que aumentar. Por quê? Porque as frentes de onda se aproximam. Se isso é verdade, a fonte ela está no denominador. O meu sinal tem que ser negativo. Negativo, esse número de baixo aqui do denominador diminui. Se isso aqui diminui, aquilo lá aumenta, né? A frequência aqui, ó, aumenta. Elas são inversamente proporcionais. Sabido isso, então, agora é só fazer a solução, né? 800 vezes 340 dividido 340 menos 22,22, 317,78. A frequência do observador é igual a 800.
340 dividido por 317,78, eu já fiz esses cálculos antes na calculadora aí para poupar esse tempo para a gente aqui, vocês podem confirmar aí, 1,7 aproximadamente, né, com arredondamento. Então, a frequência que o observador vai perceber, ela vai trabalhar aproximadamente 850 Hz. Chamo de aproximadamente aqui porque a gente fez alguns arredondamentos ao longo do cálculo, né? Então, fica aproximadamente 850 Hz. Percebam o seguinte, faz sentido ela ter aumentado? Faz. Faz, por isso que a gente colocou o sinal negativo aqui, né? Porque a gente entendeu, lendo o enunciado, que ele vai aumentar a frequência porque o carro de polícia está se aproximando do observador, ou seja, ela está aproximando aí as questões de onda, ok? Então vamos para a letra B. A letra B pede o seguinte, o comprimento de onda percebido pelo observador. Então eu quero saber, o comprimento de onda é lambda, né? Quero saber lambda. Então vamos lá. Que forma que eu posso relacionar aqui, que eu posso encontrar lambda, né? A gente trabalhou com uma fórmula ao longo da revisão e do conteúdo, velocidade igual a comprimento de onda vezes a frequência, né? Qual é a velocidade do som aqui no ar, né? Que é o que a gente importa, 340 metros por segundo. Percebam o seguinte, né? O efeito Doppler, ele altera a frequência, ele não altera a velocidade do som no ar, né? A velocidade, ela só muda quando muda de meio, tá bom? Então, nesse caso aqui, 340 é igual ao lambda que eu estou procurando, vezes a frequência. Só que ele quer saber a frequência percebida pelo observador. E a gente encontrou ela aqui na letra A. Então é vezes 850 Hz. Se eu fazer a troca de lado aqui para isolar o lambda, como eu faço a alteração ao mesmo tempo, não preciso me preocupar com o sinal, eu vou ter, né, 340 dividido por 856. 340 por 856 me dá um comprimento de onda de 0,397. Qual é a unidade de medida? Percebam o seguinte, 340 era a velocidade, ela era metros por segundo. E ela foi dividido pela frequência, né? Frequência é hertz, hertz é 1 sobre segundo. Se a gente perceber, a gente tem uma divisão de fração. Então a gente tem metros por segundo. Esse 1 sobre segundo, que é o hertz, ele passa multiplicando invertido. Tem o segundo no denominador e no denominador e no numerador. Corta, corta, eu fico com a unidade de metro. Né? Fiz uma análise dimensional aqui baseada na fórmula da velocidade. Ou seja, o meu comprimento de onda é 0,397 metros. Ok? Então esse comprimento de onda para essa frequência percebida pelo observador. O exercício não está pedindo, mas eu vou fazer rapidamente aqui o lambda para a frequência do som emitido. Se não tivesse movimento, né, como não tem movimento da pessoa sentada, mas não tivesse movimento do carro de polícia, só para vocês perceberem a mudança do comprimento de onda. Seria 340, em vez de dividir pela frequência de 856, que é a frequência gerada, eu dividiria por 800. E eu teria então aí 0,425 metros. Percebam o seguinte, a minha frequência aumenta, o meu comprimento de onda diminui, né? Então ele passou de 0,425 quando eu tinha 800 Hz, que é o comprimento de onda exatamente quando ele sai da fonte, que é o carro da polícia, e o meu observador, ele acaba percebendo um comprimento de onda de 0,397 metros. Quando eu digo observador, ele acaba percebendo, ele não está medindo, né? Porque não é visível o olho nu. Ele acaba percebendo esse comprimento de onda alterado quando eu tenho uma frequência aqui, ó, de 850 Hz. Isso aqui ele percebe. Então, se esse carro de polícia viesse na direção do observador a 80 km por hora, né, ele vai perceber um som mais agudo. Passasse na frente dele, ele vai sentir um som mais grave, como o exemplo da buzina aí no áudio na aula de efeito Doppler. Ok?
Então, a frequência aparente, ou seja, a frequência percebida pelo observador, 856 Hz. O comprimento de onda aqui é 0,397, que é a pergunta do exercício, porque ele é o comprimento de onda percebido pelo observador. O outro comprimento de onda aqui foi só para elucidar o exercício com vocês, ok? E a regra-chave aqui, o grande sacada, são os sinais aqui. Eu acabei não preocupando com o sinal da velocidade do observador, ele estava parado, né? Mas senão eu também usava a mesma lógica. E o sinal para a fonte ela é negativa, porque ela está no denominador. E se aqui eu tenho um denominador, um número que ele é diminuído pela subtração, obviamente eu vou ter uma frequência aqui do observador aumentada, que é o que acontece quando eu tenho a aproximação aí do carro da polícia, ok? Então, resolvido o nosso primeiro exemplo aqui sobre efeito Doppler. Segundo exemplo, tá, pessoal? Um trem parte de uma estação com seu apito ligado. Então, o trem ele acabou saindo com o apito ligado aí da estação. E ele emite um som com uma frequência de 940 Hz. Então, a frequência da fonte 940 Hz. Vou separando as variáveis aqui que fica mais fácil de utilizar, para utilizar depois aí a gente já tem elas separadinhas com as variáveis. Enquanto ele se afasta, uma pessoa parada, então a velocidade do observador aqui também é zero, né? E ele se afasta, olha a importância disso aqui, uma pessoa parada percebe esse som com uma frequência de 900 Hz. Que nova frequência é? Agora, esse exercício ele dá a frequência que o observador percebe, 900 Hz, ok? Sendo que a velocidade do som no ar é igual a 340 metros por segundo, calcule a velocidade do trem ao passar pela estação. Então, ele quer saber a velocidade da fonte, né? Vou colocar a fórmula aqui para vocês então, a frequência do observador, a frequência da fonte, velocidade do observador, velocidade da fonte. O V sem nada é a velocidade do som no ar, ok? E agora a gente vai começar então a substituir e ver os sinais. Frequência do observador eu tenho? Tenho. Então, frequência do observador, 900 Hz. Percebam o seguinte, a gente vai estar procurando aqui nesse exercício a velocidade da fonte, né? Se vocês perceberem, velocidade do observador é zero, isso aqui já pode ser eliminado, a gente não precisa se preocupar com o sinal. Frequência do observador foi dada, frequência da fonte foi dada também. Velocidade do som no ar, para os dois casos a gente foi dada, e a velocidade da fonte é o que a gente está procurando. É a única variável que está faltando nesse exercício, ok? Então vamos lá. 900 igual frequência da fonte, 950 Hz, 340 velocidade, e a velocidade da fonte a gente está preocupando. No meu papel aqui ficou com os pontinhos da canetinha aqui azul da folha anterior, mas acho que dá para ver sim, ok. Agora, sinal negativo ou positivo, né? Percebam, enquanto ele afasta-se, uma pessoa parada, então a tua fonte aqui ela está se afastando. Se ela está se afastando, a frequência observada ela é menor que a frequência emitida na fonte. E é verdade, 900 é menor que 940. Se isso aqui é menor, o meu denominador aqui, ele tem que ser o quê? Maior. São inversamente proporcionais. Então, se ele tem que ser maior, eu tenho que somar aqui embaixo alguma coisa para que isso aconteça. Perfeito? Então, estamos aí com a equação montada. Poxa, eu tenho tudo aqui agora, o que eu tenho que fazer? Isolar a velocidade da fonte, que aí eu vou ter o meu resultado aí resolvido. Tá ok? É importante, né? Tem vários caminhos aqui para a gente seguir adiante disso aqui, e eu vou seguir um aqui que eu acho que é o mais tranquilo, e aí cada um vai fazer do seu gosto. Vou passar tudo isso aqui que está no denominador para o numerador, então vai ficar lá 340 mais velocidade da fonte. Vou
manter o 940 e o 340 ali. E esse 900 aqui, que ele deveria estar multiplicando esse termo, eu vou passar dividindo aqui. 900. Ok? E aí eu vou ter 340 mais a velocidade da fonte igual. 940 vezes 340, 319.600 dividido por 900. 340 mais a velocidade da fonte. 319.600 dividido por 900, 355,11, né? Ou seja, a velocidade da fonte é 355,11. Esse 340 passa para lá, negativo. Velocidade da fonte, 15,11. Né? Gosto de trabalhar com aproximadamente, que teve um arredondamento ali, né? Então, velocidade da fonte, aproximadamente 15,11. Qual é a unidade de medida? Trabalhei com velocidade em metros por segundo, chego aqui com metro por segundo. Poxa, será que isso aqui é coerente, professor? Como é que... Então vamos lá, rapidamente na calculadora, 15,11 vezes 3,6 para transformar isso em quilômetros por hora. 54, então aproximadamente 54,4 quilômetros por hora. É uma velocidade viável? É. Eu sempre gosto de fazer essa contraprova, assim, para a gente ter noção de grandeza na física, isso é importante, né? Para ver se a gente não está fazendo nada absurdo, porque a gente encontra alguns valores aí, e aí a gente tem que ver se não é nada absurdo. Então, para esse caso, a pergunta é, qual é a velocidade, calcule a velocidade do trem ao passar pela estação. A frequência observada é naquele momento, então, que ele vai passando e ele vai se afastando com essa alteração de frequência que foi diminuída por causa dessa velocidade. E a velocidade, então, 54 km por hora, aproximadamente, ou 15,11 metros por segundo. Okay? Esse exercício difere do outro porque aqui a gente encontrou a velocidade da fonte e não a frequência vista pelo observador. Tá bom? Então, mais um exercício aí. Percebam que aqui o sinal ele acabou ficando invertido porque aqui a fonte estava se afastando, no outro ele estava se aproximando. E lembre-se, né? A gente pode ter situações que a gente tem que analisar sinal tanto para o observador quanto a frequência. E usem a mesma linha de raciocínio sem grandes problemas. Tá ok? Muito bem, pessoal. Vamos então para o próximo exercício. Um exercício tranquilo, é só para dar um exemplo aqui do eco, né? Nesse exercício, o que acontece é o seguinte. Um homem caminhando por uma floresta, ele para a 200 metros de um paredão. Então tem um paredão aqui, tem um homem parado, vou fazer um chão aqui. Meu João Palito. Meu desenho artístico não é dos mais talentosos, né? Não é o meu forte desenho. Esse homem ele para a 200 metros desse paredão. Então, ele está a 200 metros desse paredão. Esse paredão de pedra que possui 150 metros de altura. Então, aqui a gente tem 150 metros de altura do paredão. Não sei se a gente vai utilizar isso aí. Ao dar um grito, ele percebe o eco das ondas sonoras em aproximadamente 1,18 segundos. Então ele percebe o eco em aproximadamente 1,18 segundos. Então ele deu um grito. Ele deu um grito aqui. Refletiu, voltou e ele percebeu aí nesse tempo de 1,18 segundos. Percebam o seguinte, né? Ele quer determinar o valor aproximado para a velocidade do som naquela região. Isso não é muito fácil de fazer porque 1,18 segundo a gente tem muito atraso no disparo, né? Ou na parada de um cronômetro, por exemplo, né? Tem erro de leitura aqui que fica muito... Mas o exercício deu essa informação, a gente vai acreditar aí nesse tempo e vai pensar o seguinte. Poxa, ele deu o tempo, eu tenho uma distância, eu não vou usar lambda f, né? Aquela velocidade igual a lambda f. Eu vou usar que fórmula aqui para essa velocidade? Eu vou usar delta S, delta t. Ou seja, essa fórmula também ela continua válida, né?
quando a gente fala em onda ou onda sonora, a gente não elimina as outras formas aí de velocidade, perfeito? Então hoje, ele quer saber a velocidade que acontece nesse meio. A velocidade é aproximadamente ΔS. Quem é esse meu ΔS? Pense o seguinte, né? Para esse tempo todo ele foi e voltou. Ou seja, eu tenho que considerar esse ΔS 400 metros, né? Ele gritou, foi, refletiu no paredão de rocha e voltou. O tempo que ele levou para isso, 1,18 segundos. Ou seja, a velocidade que ele vai ter aproximada aqui, dividido na calculadora, tal, 338,98 metros por segundo. Ok? Então, qual é a sacada desse exercício? Tomar cuidado, simplesmente. Por quê? Porque ele, na verdade, tem que considerar a ida, a onda sonora que foi e a refletida. Porque ele levou todo esse tempo no caminho de ida e volta, e não só ida, tá? E a velocidade, ela tá coerente com o resultado que se espera? Tá, a gente esperava algo em torno de 340 metros por segundo, aqui a gente está falando em 338,98, né? Pode ter várias questões aí que mudaram um pouquinho em relação à própria medida, né? Em relação à umidade do ar, coisas desse tipo que podem alterar um pouquinho a velocidade, mas ela está bastante coerente com o que se espera com a velocidade do som no ar. Tá bom, pessoal? Então, lembrando, e aqui em relação a essa questão, a fórmula utilizada de velocidade, ela pode ser tanto ΔS, ΔT, ou lambda vezes a frequência, comprimento de onda da frequência. Vai depender do que, na verdade? Do que o exercício está pedindo e do que ele tem de dado. Tá bom? Então, muito bem, mais um exercício aí pra gente de onda sonora e eco num paredão. Um exercício mais tranquilo mesmo, né? E por fim, um exercício de múltipla escolha sobre as qualidades fisiológicas. Se alguém me pedisse, dentro do conteúdo de ondas sonoras, o que eu acho que seria mais um pouco mais complexo, aqui as qualidades fisiológicas não é que são complexas, elas causam confusão, tá? Elas muito facilmente causam confusão. Então vamos lá. É uma questão de vestibular do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, tá? O som é a propagação, nosso co-irmão é IFRS. O som é a propagação de uma onda mecânica longitudinal apenas em meios materiais. O som possui qualidades diversas ao ouvido humano normal, que o ouvido humano normal é capaz de distinguir. Associe corretamente as qualidades fisiológicas do som apresentadas na coluna, aqui da esquerda, mas eu acabei transformando aqui para ficar visível no conteúdo, com as situações apresentadas na coluna direita, né? Já peço um pouquinho de desculpa aqui que a letra ficou um pouquinho menor, eu quis fazer esse exercício cabendo uma folha, né? E acabou aí ficando um pouquinho menor, acredito que vai ficar mais complexo, mas de vocês visualizarem no vídeo, mas estou lendo com vocês aqui. Então esse exercício ele traz o seguinte, né? 3 qualidades fisiológicas. Número 1, intensidade. Número 2, timbre. Número 3, frequência. Para cada uma delas, ele traz aí 5 situações. Então tem para mais de uma, inclusive, né? E aí a gente tem que associar essas situações às qualidades fisiológicas dadas e no final encontrar qual é a sequência correta, tá bom? Dá para ir para eliminatória, quando a gente tem questão de múltipla escolha, é sempre bom pensar nisso, mas aqui pra gente, como a gente está vendo o conteúdo, é uma revisão de conteúdo, eu não vou ficar eliminando aí análises, né? A gente vai fazer todas as análises juntos. Então eu vou botando os números na frente aqui. Então, primeira situação, abaixar o volume do rádio ou da televisão, né? Quando eu diminuo o volume ou abaixo o volume, eu estou falando de intensidade, timbre ou frequência. Olha, rapidamente a gente consegue perceber que a gente está falando de intensidade, né? Falei para vocês lá na revisão, né? Timbre é uma característica de voz, por exemplo, né? O que diferencia uma nota lá num piano e de um violão é o timbre, é a característica daquele instrumento ou da voz de cada pessoa. A frequência, ela tem a ver com altura. Lembra que isso causa uma certa confusão? Frequência tem a ver com altura. E altura, ela tem a ver, no caso, com grave e agudo. A intensidade tem a ver com volume, tá? A intensidade tem a ver com volume, que nada mais é que a potência de som emitida aí por uma área, né?
E aí a gente vai entender o que é correto, que abaixar o volume do rádio ou da televisão tem a ver com intensidade. Ok? Segunda situação, distinguir uma voz aguda de uma mulher de uma voz grave de um homem. Opa, agudo e grave, isso tem a ver com o quê? Frequência, que é a altura, tá? Então até vou botar aqui, ó, frequência é a altura, que na verdade ela pode ser grave e agudo. Lê o exercício, se fizer isso já não erra mais, tá? Então a gente está falando de distinguir uma voz aguda de uma voz grave, a gente está falando de frequência. Terceira situação, distinguir sons de mesma altura e intensidades produzidos por pessoas diferentes. Poxa, se ele tem a mesma altura, ele tem a mesma frequência. Então a situação 3 não é. Se ele tem a mesma intensidade, o item 1 não é. A qualidade fisiológica, a intensidade não é. Poxa, então o que poderia ser? Só resta aqui o item 2, que é timbre, né? Então as pessoas elas podem ter a mesma altura e a intensidade, ou seja, o mesmo volume e a mesma frequência, mas o que pode diferenciar é o timbre dessa voz. Quarta situação, distinguir a nota dó emitida por um violino e por uma flauta. Isso aqui também é timbre, né? Uma nota dó ela tem a mesma frequência e aí a gente pode, na verdade, teria até intensidade aqui, poderia estar subentendida, que poderia ser, mas aqui a ênfase que o exercício dá para entender que a maior distinção aqui ela está muito atrelada ao timbre, né? Ao timbre. Okay? Distinguir as notas musicais emitidas por um violão, né? Poxa, se o instrumento é o mesmo, não faz mais sentido ser timbre, né? E aí a intensidade também não. Qual é a qualidade fisiológica que eu posso ter? Que eu posso ter frequência, né? Então eu posso ter um som mais agudo, mais grave. Como é que eu consigo isso num violão, tá, pessoal? 3 aqui, frequência. Eu consigo isso por meio do diâmetro da corda, né? Cordas mais grossas e mais graves. A mudança da posição no braço do violão. Vocês lembram dos harmônicos, né? Então eu posso mudar a frequência de várias formas no violão, né? E aí essa é a qualidade, então, que distingue as notas musicais. Então as situações, elas têm a seguinte combinação. 1, 3, 2, 2, 3. Então, das alternativas que eu tenho aqui, começando com eu só tenho a A e a B. 1, 3, 2, 2, 3. A alternativa correta é a B. Tá? Então fiquem bastante atentos aí às diferenças entre essas qualidades fisiológicas do som. E assim, pessoal, eu encerro esses 4 exercícios básicos aqui, que na verdade fazem aí uma revisão com vocês e auxiliam um pouquinho aí com a resolução de exercícios, que é bastante importante também na interpretação e o entendimento do conteúdo. Espero ter ajudado vocês aí com essas questões. Peço aí um pouquinho de desculpa aí com a falta ou pouca habilidade com essa questão de videoaula, né? Estou iniciando, fiz vários testes aqui. Vou dizer para vocês que fiz teste direto no Google Meet gravando, fiz teste gravando eu fazendo num quadro pequeno, mas achei que o mais adequado aqui, o mais elegante, né? Não cabe ficar me vendo, né? Não importa. Verificar, ver mesmo com essa gravação. Acabei fazendo uma arapuca aqui para manter meu celular pendurado, mas está sendo uma experiência bastante interessante. Ok? Agradeço vocês, a gente continua conversando. Um forte abraço, espero que aproveitem aí esses exercícios, né? E qualquer dúvida vocês podem me encaminhar, então, que eu esclareço se ficou mais alguma dúvida aí em relação a isso aqui. Tô nas redes sociais, tô no WhatsApp, tô no e-mail pelo SIGA, tô nos vários lugares aí que vocês precisarem. Abraço, galera, até mais!